Estou comemorando 1 ano de YouTube, acredita nisso? Fala galera, meu nome é Tami Kadori e faz 1 ano que eu fiz intercâmbio no Canadá. É assim agora a minha intro. Eu tive uma ideia de vídeo que eu achei muito interessante. Quem me segue no Instagram já tá sabendo, se tu ainda não segue, ó, tá embaixo. Sim, eu tenho 2 Instagrams. No Tami Canada eu falo especificamente do Canadá e do nosso plano. E no Tami Kadori, cara, sou só eu. Eu nem sei de qual que eu faço propaganda. Mas então, a ideia desse vídeo é trazer o TBT, que acontece lá no Instagram, onde a gente começa a rever as fotos antigas, né? A ideia é trazer essa ideia aqui pro YouTube. Ou seja, eu vou abrir meus stories aqui no Instagram, meus stories arquivados, e vou mostrar tudo pra vocês. Porque quando eu fui viajar, eu postava bastante coisa, mas assim, eu não tinha começado o canal, eu não contei pra ninguém porque eu tava indo, como eu tava indo, com quem eu tava indo. E eu acabava postando bastante story pra mostrar, mas eu não falava o que tava acontecendo. Então a ideia é mostrar o behind the scenes, eu vou contar o que tava passando nesse coraçãozinho, o que tava acontecendo com a gente, versus o que eu postava nos stories. Então vamos comigo que aqui eu já tenho, ó, On This Day, já tava lá no Canadá. Então bora, hein? Começar lá no dia 23 de maio de 2019, gente, já faz mais de 1 ano, socorro, só quero viver tudo de novo. Foi o dia que a gente embarcou. Já tem eu aqui, ó, morrendo de chorar, será estou ansiosa. Gente, eu lembro da sensação desse dia, cara, eu tava morrendo, eu só lembro da sensação de estar um aperto no coração. Eu não sei se dá pra começar a contar daí, né? Porque pra eu contar pra onde eu tô indo, já tem uma história pra contar, né? Eu não sei como contar isso, olha só. 53 dias, chegou o grande dia. Ai, meu Deus. Tá, então, eu vou começar do aeroporto e aí eu vou explicando pra vocês. Então, a minha viagem foi para o Canadá, mas assim, a minha ida, tipo, eu saí do Brasil para ir para onde? Não foi pro Canadá. A gente foi para Las Vegas. A família do meu namorado chegou pra mim e falou: olha, Tami, a gente quer passar 1 ano viajando. Mas não tinha nenhuma intenção de lugar específico. Simplesmente queria ir pra ter uma experiência diferente, uma experiência de morar fora. Principalmente aprender inglês. E isso deu certo. Escutando o que eu tô falando hoje, me dá vontade de rir. A gente simplesmente foi, a gente não pesquisou muita coisa. A gente decidiu ir pra Las Vegas. Tipo, hoje eu não sei responder por que a gente escolheu isso. Eu sinceramente não sei. A gente viu que o custo de vida era bem barato e a gente ia viver em real. Então ia ter aquela experiência americana, porque Las Vegas não é só viagem, Las Vegas também tem família, sabe? Ou Las Vegas que ninguém conhece. Então a gente foi atrás disso e a gente chegou lá. A gente simplesmente não se identificou com o lugar. E como a gente não tinha nada decidido, é sério, nada decidido. A gente não sabia nem como alugar um imóvel lá. Então a gente chegou sem inglês e desamparados, assim, a gente não sabia o que fazer. Aí eu posso voltar pros stories, porque aí foi perrengue e vida real. A gente conheceu Las Vegas, olha aí, ó, close friends, diretamente, hein? A gente conheceu Las Vegas, chegou aí em imobiliária e tal, mas, meu, só não rolou, sabe? Ó, hoje fomos em imobiliárias para ter parâmetros de lugares por aqui. Esse foi um condomínio super fofo que vimos. Tinha até um campo de golfe dentro do condomínio. Era bem massa. Ó, as casas eram bem americanas. Mas, ó, será que eu moro aqui? Será que eu não moro? A gente tava muito perdida. A gente não tinha se identificado, sabe? Essa Las Vegas aí, ó, era tão distante do centro. Era só areia e rodovia. 300 por hora. Olha meu story. Areia, 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 areia. Aí turistamos, né, e decidimos ir para a Califórnia. Aí a gente alugou um carro. Next stop, here we go. Fomos pra Califórnia. Amiga rica não tá entendendo nada. Perrengue chique básico, né? Que uma mala quebrou a rodinha, então a gente misturou 2 em 1, tá? Pensem nisso. 23 quilos mais 23 quilos entraram em uma mala só. Nos desfez, deu uma mala. Olha aí, no meio do shopping dos carros, a gente abrindo a mala. Perrengue básico, né? Vergonha não temos. Thank you, Vegas. Fomos para Garotevo, Califórnia. Daí aí fomos para a Califórnia, né? Para quem não sabe, foi minha primeira viagem internacional. Fomos para a Califórnia. Aí nós fomos para Lake Forest. Tipo, a gente nem tava nos planos de ir pra Califórnia, a gente tava lá. Lake Forest, Newport Beach, a gente foi visitando, né? Conhecendo. A gente foi para Orange Country, pra quem já assistiu a série DLC, pensa, né? Eu tava num sonho. Um sonho na Califórnia, mas na verdade a gente não tava turistando, assim, era 70% do dia procurando imóvel e tentando contato com imobiliárias e com pessoas que alugavam, e tipo, 10% do dia turistando, assim. Então a gente conheceu bem pouco, aproveitou bem pouco, a gente comprava comida no mercado, levava pra casa, sabe? Não tinha nenhum luxo, não. O único story turístico que eu tenho é esse. Imaginar o tanto que era botar umas 10 malas de 23 quilos, mais mochila, mala de mão, no carro. Gente, era muito perrengue. Era muito chato. Todo dia a gente saía do hotel e fazia isso de novo. Era chato. Mas assim, ó, tô pronta pra fazer isso de novo, tá?
Aí a gente foi pra San Clemente, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e eu me apaixonei. Tipo, olha só a gente falando, nossa, agora sim, agora a gente gostou, vamos ficar aqui. Assim, eu moro na praia, né, aqui no Brasil. Então, eu vi uma praia, meio que rolou uma ligação ali, né? Era muito fofo mesmo, assim, ó. Super recomendo San Clemente pra turismo. Vão lá que é bem legal. Aí a gente começou a procurar apartamento e começar a ver. E aí a gente tinha uma conhecida de uma conhecida lá que a gente visitou. E daí ela começou a passar os valores pra gente. E aí a gente começou a visitar as casas e apartamentos. Cara, bem califa. Eu não sei explicar isso. Tudo nessa web assim, garota, eu vou pra Califórnia. Era muito roots. Tu andava na rua lá, era literalmente aquela cena de filme, um guri loiro, sem camisa, andando de skate com uma prancha no braço. Meu, daí a gente foi pra Anaheim conhecer, que na verdade era a cidade da Disney. Ou seja, não tinha muita coisa, só tinha mesmo a Disney. E aí a gente literalmente não conseguia contato com as pessoas, assim. Imobiliárias, eu tentava entrar em contato e sem inglês, assim, sabe? Ninguém respondia. O jeito que o cliente chega lá é muito diferente do nosso, então a gente não sabia o que fazer. Hoje eu já sei, né? Expectativa. Realidade, eu com medo de pombo, sempre. Óbvio. Aí a gente foi dar uma passeadinha no downtown da Disney, a gente não entrou. A gente precisava achar uma casa e não ficar gastando dinheiro com turismo, entendeu? Então a gente não fazia nada. A gente já tinha passado por 2 estados diferentes, né? Várias cidades diferentes. Não tinha tido a oportunidade, na verdade. A gente não teve um corretor que veio e explicou pra gente tudo, sabe? Então tava batendo desespero, a gente tava gastando uma grana com hotel e tava na estaca zero ainda, sabe? Aí veio a ideia que a gente teve a opção de ir para Vancouver, que era ali pertinho da Califórnia, teoricamente, assim, 2 horas de avião. Só que outro país. Então a gente ia sair dos Estados Unidos para o Canadá. Do nada, assim, sem planejar. Tanto que eu postei aqui, ó, só pros meus close friends. Vocês não têm noção do que vai acontecer agora, não vou contar. Tipo, nem eu tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Como que eu ia contar isso? E a gente comprou uma passagem pra 2 dias depois pra ir pro Canadá. A gente tava bem triste com o que tava acontecendo, mas aí quando o Canadá entrou na nossa vida, aí a coisa foi diferente, olha só. O astral da família já virou outro, sabe? A gente já começou a curtir, o Canadá vai dar certo. Porque a minha sogra já conhecia lá, já tinha feito o intercâmbio de 1 mês. Já tava certo que a gente ia gostar, sabe? Mas eu nunca tinha ouvido falar de Vancouver. Eu já tinha passado por todas essas cidades e já tinha meio que me decepcionado. Então, eu não botei expectativa pra chegar no Canadá. Eu já não sabia mais o que esperar. Aí a gente só ficou turistando um pouquinho. Gente, olha isso, a gente foi no aeroporto e a gente tinha que entregar o carro. Ai, perrengue de viagem. Esse vídeo vai ficar longo, eu posso ficar contando os perrengues? A gente teve que entregar a chave do carro que a gente tinha alugado lá na Califórnia. E não tinha ninguém pra receber a chave do carro. E a gente, cara, não, a gente vai deixar a chave aqui, não, vão roubar e a gente ainda vai ter que pagar. E aí no fim tava escrito lá, deixa sua chave aqui. Tipo, confia que ninguém vai roubar. Daí fomos lá pra São Francisco, a nossa passagem deu ruim, a gente chegou no guichê, falava que a gente não tinha comprado, sendo que a gente tava com a passagem na mão e a gente não falava inglês, então pensa no desenrolar dessa história, né? Aí vem uma coisa, hoje eu penso, gente, era óbvio que ia dar, como a gente não se tocou. A gente chegou lá pra despachar as malas e aí deu peso extra. Mas era óbvio que ia dar peso extra. Vocês lembram que eu contei pra vocês? A gente desfez de uma mala, a gente transformou 2 em uma. Tipo, era óbvio que ia dar errado. E a gente nem pensou nisso, sabe? Tinha tanta coisa passando na nossa cabeça que a gente nem se preocupou com mala. Então teve também aquele perrengue de abrir a mala no aeroporto e tacar tudo na mochila. Gente, a minha mochila rasgou. Tanta coisa que eu tive que levar na mochila. E a gente chegou no aeroporto de Vancouver, deu tudo certo com a imigração. Eu e o Hector, a gente ficou esperando no aeroporto enquanto eles pegavam o carro. E aí eu postei esses stories no meu Close Friends. Tô me sentindo no caminho das Índias. Nunca vi tanto indiano. Sério, tinha muito indiano no aeroporto. E aí foi o choque cultural, né? Eu não tava esperando nada, né? Lembrem disso. Do aeroporto, a gente foi direto pra uma cidade chamada Burnaby. Como eu posso explicar pra vocês? Assim, não tem nada muito legal. Tipo, não é nenhum centro de cidade. Assim, é uma cidade normal, uma cidade canadense normal. Era verão isso, tá? Então é tudo arborizado. As pistas são grandes, o trânsito funciona tudo certo. Faixa de pedestre, aquela coisa canadense de que não precisa esperar o sinal pra poder virar à direita. Cruzamento, não precisa de sinaleiras. Quem chegou vai primeiro. Bem canadense.
mas assim, não era nenhum centro de cidade, sabe? Aí até que a minha sogra me levou para Downtown Vancouver. Aí eu lembro da minha sensação que eu cheguei lá na Granville Street, eu olhei assim pra cima, os prédios, um prédio da Microsoft na minha frente. Eu fiquei assim, ó, caraca, aqui eu quero ficar, eu quero morar em Downtown, eu não quero morar em Burnaby. E aí a gente enchendo o saco, não, vou morar em Downtown, Downtown é muito massa. Sabe aquela sensação de filme de Nova York, assim? Bem diferente do que era na cidade que a gente tava. Aí a gente ainda continuou em Burnaby, a gente entrou em contato com a gente. E aí aqui eu tenho nos stories, ó, a gente ficou indo em parque, conhecendo mais a cidade, né? Gente, era muito louco. Olha só, aqui são 8, mas era 10 horas da noite e tava escurecendo. A gente chegou no ápice do verão. 11 de junho, a gente visitou o primeiro apartamento, assim, a gente chegou no Canadá, esse foi o primeiro apartamento que a gente visitou. Olha a vista que era do apartamento, vocês imaginam se eu não me apaixonei. A gente ficou super iludidos, né? Tipo, é esse, a gente quer morar aqui. Nossa, é lindo demais, a gente quer morar aqui. Isso era na terça-feira, 11 de junho. Olha isso, dia 12 de junho, a gente foi aprovado no apartamento. Que começam os jogos. Aí eu cheguei em Vancouver. Aí a gente começou a sair por Vancouver, conhecer Vancouver. Tava verãozaço. Caminhada de fim de tarde. PS, são 9h24 da noite. Só era 10 horas da noite e era dia ainda. Era muito louco isso. E eu amava, né? Aí eu encantada com a biblioteca, encantada com o país de primeiro mundo, né? Aquela história. 13 graus, eu de moletom quando eu cheguei. Conhecendo Downtown, sério. Meu, pensa numa cidade linda. E eu não sabia o que esperar, né? Então, Vancouver é bem grande e tem um downtown gigante. Era tipo um terraço assim no prédio que tinha churrasqueira, era bem legal. Aí a gente começou a ver o que a gente ia fazer da nossa vida. Fomos na IKEA, compramos coisas. Olha só que legal, nossa casinha tomando forma. A gente recebeu muita doação de móveis para o nosso apartamento. Nosso colchão era no chão, a gente tava nem aí pra isso. Comemorando um mês da maior experiência das nossas vidas. Oh, eu quero viver tudo de novo, sério. Primeira vez que a gente foi no Meetup. Quem não sabe, já vou dar um spoiler aqui, né? Que eu fiquei estudando inglês lá de graça. Eu estudei pelo aplicativo do Meetup. Quem quiser saber mais, tá lá nos meus destaques no Instagram do Temin Canada. Segue lá. Eu só estudava de graça, ia nessas conversações e foi bem legal. Esse foi o primeiro dia que a gente foi. Ficou 2 horas e minha cabeça saiu pegando fumaça. Aí a nossa casa continuou sendo montada por doações. Sério, a comunidade brasileira de Vancouver é muito legal. Ó, e a gente continuava indo no Waves Coffee, que era nesse encontro do Meetup pra aprender inglês. Olha isso, às vezes eu acho que tô em Nova York. Sério, a cidade era tão linda. Ainda é, né? Só eu que não estou mais lá. Começou a saber mais um pouco da cidade, aproveitamos a praia canadense, aproveitando os últimos dias de verão que a gente tinha. Ó, Canadá é top. Olha essa cidade, gente! Ó, vestindo a camisa do Canadá. Happy Canada Day, a gente comemorou muito canadenses, tá? A gente foi pro Stanley Park e fez um piquenique. Foi muito gostoso. A bateria vai acabar, não sei o que eu faço. Daqui a pouco eu volto. A bateria acabou, o pôr do sol já tá acontecendo. Gente, vocês viram o quanto eu falei, o quanto eu não paro de falar quando o assunto é Canadá. Não vai dar pra continuar, senão eu vou ter que fazer um filme em vez de um vídeo pro YouTube. E se vocês repararem, nisso tudo que eu contei não deu nem 2 meses. E eu fiquei no Canadá 9 meses, então pensem, foi uma viagem muito intensa, sabe? Então não tem como eu falar tudo em um vídeo só, eu vou parar por aqui. Mas tem tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês ainda. Pra vocês terem uma noção, as aulas do meu cunhado nem tinha conhecido, as aulas dele no high school. Pra quem já viu no vídeo aí que eu fiz, ele estudou com o personagem Mike do Stranger Things, uma série da Netflix. Estudava na mesma escola que ele, eu até fiz um vídeo onde eu mostrei um pouco, mas as aulas dele nem tinham começado. Então eu quero mostrar pra vocês o que a gente viveu em relação a isso, tem muita coisa pra contar. Tem tanta coisa, cara, o dia que eu vi o Flash lá foi muito legal. O dia que a gente foi pra Seattle, teve tanto rolo comigo naquela imigração que seria bem legal contar. O nosso amigo também foi visitar a gente, então a gente acabou indo em festa em casa de canadenses. Se vocês tiverem interesse, eu também posso contar como foi essa experiência na casa deles. Só nisso que eu falei já foi só o outono, então ainda teve todo o inverno, teve os dias de neve que foram muito especiais. Ia ser bem legal contar pra vocês. Tem muita coisa que eu quero contar pra vocês, como foi o que eu postava nos stories versus a realidade. Meu, de quando eu tive visto negado, eu quero muito contar o que eu tava sentindo versus o que eu tava postando, sabe? Porque pra gente foi um baque, a gente não sabia o que fazer. Você saberia o que fazer se você recebesse uma carta do governo canadense falando, por favor, retire-se do país em 3 semanas? Foi um choque pra gente, então eu postava vários spoilers do que tava acontecendo, mas eu não falava assim. Do nada as pessoas me viram na Europa,
Aí do nada no Brasil, sabe? Foi muito intenso, ia ser muito massa. Pelo menos pra mim, claro, dividir as minhas experiências. Que seja pra influenciar você a sair da caixa, viajar esse mundo. Pensar um pouco fora da caixa também poderia ser você vivendo essas experiências. E como deu pra perceber, eu também adoro falar sobre isso, né? Adoro ficar relembrando. Eu tenho destaques no meu Instagram pessoal, Tamikadori, que eu fico horas olhando, eu fico revivendo aquilo, sabe? É um momento muito especial da minha vida que eu vivi, que eu tenho certeza que nunca mais vai voltar. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo, porque esse foi a primeira ideia que eu tive. Me contem se foi uma boa ideia, se vocês querem mais, que vocês viram que eu tenho muita coisa pra falar. Por favor, deixem um like aí embaixo e deixem um comentário se vocês gostaram, o que eu poderia mudar. Teve alguma dessas coisas que vocês querem urgentemente que eu contem, deixem tudo aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no Instagram que eu vou responder com o maior carinho. E é isso, muito obrigada. Não esquece de deixar o like e deixa um comentário. Beijo. Eu não quero parar de gravar. Eu adoro falar sobre isso, eu não quero. Eu não quero. Vou ter que levantar pra ir aí parar, né? Mas eu não quero, tá? Eu não quero.